Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae está com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Tudo bem, gente? Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Tô aqui, gente. Tô aqui levando coisas boas pra vocês, notícias boas pra vocês, gente boa pra vocês. Eu tava com saudade dela. Não sei porquê, eu acho que ela me abandonou, não sei o que é que houve e tal e coisa. Carol Balbino, vocês lembram? Secretária em 4 pastas aqui. Inclusive a que eu não esqueço nunca, que é a do turismo. Uma figura encantadora que... de uma competência fantástica. Hoje, ela está ocupando a função de diretora da Ouvidoria Geral do TRT, e eu não vou falar disso, porque eu sei que ela está dando show por lá, junto com o Marcelo, que é o grande que está à frente da ouvidoria. Não é isso, Carol? Como vai você? Ô, Geraldo, que alegria estar aqui com você, viu? Uma alegria muito grande. Alegria você sempre muito caridoso nos seus elogios. Não, de jeito algum. Mas é uma alegria estar aqui para esse bate-papo. Pois é, você sabe que eu sempre gostei de bater papo com você, porque você sempre traz alguma coisa interessante para nós, sempre, sempre, sempre. E eu soube que agora, independente de você estar ocupando essa função, o que é muito importante saber que você está colaborando com alguém, não é? E com alguma instituição, isso é muito importante. Fora disso, você fez estudos incríveis agora, com dissertações e outras coisas mais, sobre essa questão do assédio. Do assédio. Do assédio. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Até que ponto ele é tão violento que precise da resposta da sociedade de um modo geral? Geraldo, infelizmente o assédio ainda é uma realidade, né? Mesmo com toda a legislação. Então, o meu projeto de pesquisa, que foi publicado recentemente, ele fala justamente como as decisões judiciais vêm impulsionando a criação de políticas públicas de prevenção ao assédio. Porque a gente sabe que, apesar de todo o ordenamento jurídico, tanto no setor público como no privado, muitas pessoas estão sofrendo assédio, né, em suas várias formas. Então, a importância de se criar uma agenda, né, que priorize uma regulamentação de prevenção a esse assédio. Você falou agora um negócio sério, regulamentação. Falta isso. Regulamentação. Então, falta isso. E hoje, o que é que a gente tem percebido, Geraldo? Que as decisões dos magistrados, hoje o magistrado, ele também é um agente de criação de políticas. Não tenha dúvida. Né? A gente vê muito isso na área da saúde, por exemplo. Várias decisões de concessão de medicamentos. E aí, depois disso, o poder público vai criar uma política pública ali, depois de várias decisões judiciais. E com o assédio tem sido assim. Existe uma convenção internacional, a 190, que o Brasil ratificou em 2023, porém ela ainda não está... Começou o processo de ratificação em 2023, mas alguns juízes já vêm aplicando essa convenção internacional e vêm utilizando os gestores públicos, decisões também judiciais, para poder trilhar caminhos de prevenção nas suas instituições. Hoje, tanto na área pública como na área privada, e trago aqui também o dado da área privada, tudo que a gente consome, a gente quer uma história por trás. Não tem na verdade, a gente não quer consumir de um local que a gente sabe que tem assédio, que tem trabalho infantil, que tem trabalho escravo. Então, isso gerou também nas empresas privadas uma necessidade de rever seus conceitos.
né? No público também. Agora você chegou onde eu queria. Eu acho que o conceito que tem que ser levado ao público talvez ainda não tenha sido levado por completo. Então Exato, eu pergunto a Geraldo. você, como é que você define, você que estudou tanto isso, como é que você define o assédio? Porque quando você fala isso para o grande público, ele acha que é o assédio sexual e não é só isso. Não. Muito pelo contrário. Tem um Vamos assédio lá. moral também, né? Tem um assédio também político. Perfeito. E a gente viu várias denúncias no período eleitoral, né, de pessoas que sofreram assédio eleitoral no seu ambiente de trabalho. E o assédio sexual, como você falou, Geraldo, todos nós sabemos o que é. Né? Claro, não precisa de... Agora, exatamente. o moral, por muitos momentos, a gente fica na dúvida. Foi assédio? Não foi? Perfeitamente. E a gente tem que ter também o filtro que algumas pessoas exageram. Diz, foi um assédio sem ter sido. Você acha que ele precisa de definições nesse momento? Então, ele tem uma definição conceitual, mas a gente precisa ter uma definição e padronização de prevenção. Qual é a política que é implementada naquele organismo para prevenir? Porque, veja, não é fácil a gente tratar, por exemplo, de assédio no ambiente público se você tem uma função comissionada, se você é um estagiário. Se você depende. Depende. As pessoas têm receio em denunciar, porque elas acham que vão ser exoneradas. Né? E qual a garantia que elas vão ter? É verdade. Não é a garantia do sigilo? Qual a garantia que elas vão ser ouvidas também no ambiente de respeito, né? De confidencialidade? Porque às vezes a pessoa chega ali, Geraldo, e ela é julgada. Né? Quantas vezes chega uma mulher para fazer uma denúncia de assédio e perguntam a ela, mas que roupa você estava usando? É verdade. Não importa a roupa que ela estava usando. É verdade. É verdade. E aquilo revitimiza a vítima. Então, às vezes, ela tem que criar tanta coragem para denunciar e quando ela chega ali naquele ambiente, ela é julgada. É verdade. Me diga uma coisa sobre o aspecto científico e pedagógico até da coisa. Como é que você define as diversas bandeiras de assédio? Olha, inclusive, quando eu estava à frente da controladoria, a gente criou uma campanha na época que era assim, respeito, né? Tenha respeito. Se você tiver respeito, tá tudo bem. Por quê? O assédio é tudo que infringe a sua esfera moral, né? A sua esfera pessoal. Mas se você está na dúvida, aquilo é uma atitude respeitosa? Sem dúvida. Então, se você parte desse princípio, né, você não vai estar assediando o outro. Então é isso. Então a prevenção é o que a gente vê hoje como uma necessidade mais premente, Geraldo. Porque a gente tem inúmeras legislações de definição, conceitual. Existe esse conceito do homem médio, de saber o que vem a ser, o que não é. Mas o mais importante agora é que as entidades definam políticas de prevenção. Mas você fala um negócio muito interessante. Políticas de prevenção. Eu acho que aí é que está carente a sociedade de saber exatamente quando é que ela está cometendo um assédio ou não. A definição do assédio nas suas diversas categorias é que vai definir exatamente que tipo de controle vai ser feito, que tipo de prevenção vai ser feito. Isso. Eu acho que a sociedade precisa de educação sobre esse assunto. Me diga aí. Educação. Né? Então, tudo que fere a sua esfera moral, a sua esfera religiosa, a sua esfera pessoal, você pode sim estar sofrendo um assédio. Né? E aí eu estou trazendo um conceito bem basilar, bem amplo, para que as pessoas que não são da área jurídica que estão nos ouvindo tenham a compreensão. Isso é que eu acho que talvez esteja faltando. O Zé, a Maria, sei lá quem. Não, mas o que é assédio? Mas onde é que eu sou assediada ou não? O que é isso? Eu acho que a gente precisa de uma política educacional muito ampla. Muito ampla. Eu lembro que uma vez eu mesma fui apresentar um trabalho, né? E na banca que eu estava participando, eu recebi o seguinte elogio: você é até inteligente, mesmo sendo mulher e nordestina. Oxi. E a pessoa que falou isso olhou para mim e não entendeu porque eu fiquei ofendida. Veja, claro. Para ele era uma coisa tão natural. É lógico. Né? Xingar um nordestino, xingar uma mulher, que para ele... Então você chegou onde eu queria. É exatamente isso. O homem simples, a pessoa simples, a mulher simples, sobretudo esses não sabem, não tem conceito sobre o que é. E aí,
qual a importância? A gente precisa realmente de canais de denúncia, né? E esses canais, eles precisam ser sigilosos, guardar o sigilo, proteger essa vítima, para que ela se sinta encorajada em denunciar. E para isso existem redes de ouvidorias em todos os órgãos, né? Canais de denúncia que você pode fazer de forma anônima. E trazer isso, né? As controladorias do Estado, do município, possuem canais de denúncia, os próprios tribunais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Pode incluir o Tribunal de Contas também, que precisa disso. Todos eles possuem. Então, as pessoas precisam saber que existem esses canais, né, de ouvidorias e de órgãos públicos de denúncia e que essas denúncias podem ser feitas pela internet, né, pelo telefone, de forma anônima. Para quê? Quanto mais a gente denuncia, né, mais vai ser criado, vai ter um direcionamento dessas políticas. Não tenha dúvida, tem que ser por aí. Exato. Então, assim, cada órgão tem o seu número para denúncia. Então, qual é a minha sugestão? Se você é um servidor público, busque as ouvidorias públicas, a Controladoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Município. Você coloca lá na internet e você vai ver lá no site delas o linkzinho de denúncia. Se você é um profissional da área privada, busque o Ministério Público do Trabalho, né, e as ouvidorias dos tribunais do trabalho, que também possuem links próprios para denúncias de assédio eleitoral e de todas as outras denúncias. Agora eu quero provocar você. A gente falou muito aqui que tudo isso precisa de uma atividade educacional. E eu pergunto, por que não levar isso para as escolas públicas mesmo, sabe? O menino já, desde o princípio, entender o que ele vai poder fazer no futuro ou não. É isso, eu acho matéria. Seria importantíssimo, Geraldo. Eu acho que seria levar cidadania aos jovens, né? Quando a gente leva o conceito dos direitos, de como ele deve procurar, né? Muitas vezes até a gente, no nosso dia a dia, a gente não sabe como buscar, né? Eu sempre fico falando lá na minha família, busque a ouvidoria. Eu não consegui resolver isso em órgão tal. Você falou com a ouvidoria desse órgão? Não. Você sabia que se você fizer uma denúncia à ouvidoria desse órgão, eles tinham até 20 dias úteis para lhe dar uma resposta resolutiva sobre aquele problema? Não. Então, assim, a partir do momento que você sabe isso, tudo muda. Não é verdade? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida sobre isso. Então, você vai ter uma resposta resolutiva do seu problema. Então, essa informação ela é muito importante. As pessoas ainda não têm a dimensão de como esse canal é um canal... E evidentemente que você está aplicando isso na ouvidoria do TRT. Com certeza. Junto com o Marcelo. Com certeza. Que está convidado através de você para ver o nosso programa. Transmitirei o convite, né? Então, as ouvidorias realmente, elas são portas abertas, né? E é ela que faz esse link da justiça com a sociedade ou de qualquer ente público com a sociedade. Claro. É muito importante que as pessoas se valham delas. Agora, é importante essa professora universitária, essa capacidade que todo mundo conhece, que é Carol Balbino, abraçar um assunto como esse, inclusive defendendo tese e dissertação sobre o assunto. Eu acho que você trouxe ao programa uma motivação para outros e para uma discussão mais ampla a respeito do assunto. Volta e meia a gente está trazendo pessoas que falam sobre essa questão de assédio, mas é preciso um envolvimento maior. Eu acho que você é capaz de fazer isso. Obrigada, Geraldo. É importante demais a gente envolver todos os atores, como eu disse, sejam do judiciário, legislativo, porque apesar de ser algo que a gente já fala muito, ele ainda está na nossa sociedade. Então, enquanto ele estiver, a gente não pode tolerar. Que uma pessoa chegue no seu ambiente de trabalho e não consiga trabalhar com saúde, com integridade, porque ela está sofrendo assédio, seja ele sexual e moral. O sexual que, se for rejeitado, vira o moral. Exatamente. E são tantas histórias, né? No meu trabalho de pesquisa, eu trago alguns casos, né? Todos coloquei anônimos, mas assim, são histórias muito tristes de pessoas que ficaram adoecidas, de pessoas que tiveram depressão por conta de uma história de assédio. Isso é que precisa ser entendido. Isso precisa ser, exatamente, entendido. Parabéns por pegar esse assunto, levar esse assunto. Obrigada. Você que é uma sumidade em tudo aquilo que você fez. Muito obrigada, Muito obrigado, Geraldo, por você ter vindo. Você ainda tem 30 segundos para dizer o que quiser. Então, o que eu queria transmitir novamente é que você que está nos assistindo, se você estiver sofrendo qualquer tipo de assédio,
sexual, moral, busque os canais de denúncia, seja na controladoria do município, do estado, nas ouvidorias, que são canais importantíssimos. Tenha certeza que a sua denúncia também vai auxiliar na construção de políticas de prevenção, né? E vai evitar que outras pessoas passem o que você está passando. Obrigado, então, se Carol. encoraje. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Geraldo. Viu? Vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, gente. E voltamos já com mais um convidado. Obrigado, Carol. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Você está curioso em saber quem é o próximo convidado? Porque é sempre assim, eu não digo, eu só vou dizendo depois, à medida que vai chegando, que a gente tem que manter, né, aquele negócio da interrogação, da curiosidade, né, que é para você ir tocando o barco. Então, vamos falar de um negócio interessante hoje. Primeiro, uma pessoa que num determinado momento da vida resolveu fazer uma bariátrica. Vamos saber por quê, como foi isso, como aconteceu, etc. Mas e depois da bariátrica, o que foi que aconteceu? Onde foi que ela botou os pezinhos? Boa essa de botou os pezinhos, né? Muito boa mesmo. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu vou ter um prazer muito grande de receber essa pessoa aqui, porque a mãe dela foi uma das primeiras produtoras deste programa. Minha queridíssima amiga Maria Luísa Russo. Gente boa até demais. Que ela sabe que eu amo. E como? É uma figura. Pois a filha dela, a Lívia Russo Duarte, está aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Geraldo. Você está bem aqui? Tô sim, graças a Deus. Tô muito bem. Então vamos falar primeiro desse... Por que bariátrica? Me conta isso, quando foi, como é que funciona. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, um amigo de longa data, né, que eu já acompanhei nos bastidores com minha mãe quando trabalhava aqui. E agora eu tô aqui podendo participar do programa. É verdade. Eu passei por uma cirurgia bariátrica há 2 anos e meio. Né? E eu sabia que neste momento que eu fosse fazer essa transição, eu teria que mudar de vida. Né? Mas deixa eu fazer primeiro uma pergunta em relação a isso. Você se submeteu a uma cirurgia bariátrica por espontânea vontade ou porque foi realmente ordem médica? Sim, eu estava com obesidade, né? Certo. E estava passando por vários reganhos de peso, né? Por muito tempo eu tentei emagrecer e reganhava o peso. E isso gerava vários problemas de saúde, né? Eu tinha algumas comorbidades que até eu desconhecia na época e aos poucos eu fui fazendo os exames e fui descobrindo. E eu busquei essa ajuda para conseguir definitivamente melhorar a minha saúde e mudar de vida, ter um exemplo. Perfeito. Então, esse foi o motivo. Sim, foi. E teve coragem para isso? Eu acompanhei algumas pessoas que estavam fazendo, o médico pela internet, que eu fiz a cirurgia e tomei a confiança, né? Conversei muito com ele, fui na consulta, ele me explicou tudo direitinho como seria para que eu tomasse essa coragem. Pronto, você falou a palavra certa. A coragem. A coragem foi adquirida através de
desses papos, dessas coisas todas, não é verdade? Exatamente, exatamente. E quando você resolveu, que resolveu mesmo, isso mudou sua vida? Mudou completamente. Assim, no começo eu fiz tudo isso sem falar para muitas pessoas, porque existe um preconceito, né? Muita gente às vezes quer desencorajar ou a gente fica com mais medo. Então eu preferi, como eu também sou nutricionista... Eu ia chegar nisso. Foi porque é nutricionista que você resolveu isso? Também. Dentro da nutrição, eu vi que isso era um caminho, né? Que melhoraria a minha saúde de forma efetiva e que evitaria esse reganho de peso que eu estava tendo sempre. Então eu procurei essa ajuda e tomei essa coragem, fiz os exames e me submeti à cirurgia. Agora eu pergunto a você, a nutricionista acha que valeu a pena? Acho que valeu super a pena. Sobre todos os aspectos? Acho, porque eu realmente mudei de vida, né? Que isso é necessário. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode sim. Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 40 quilos. 40 quilos. Não é brincadeira um negócio desse. Isso muda qualquer um de vida. Totalmente. Não é? Totalmente. Inclusive mexe no seu ego? Sim, com certeza. Mexe? Sim. Você... Sim, com certeza. E, inclusive, é o que eu sempre falo para os meus pacientes também, e para as pessoas que eu converso sobre, que o importante e o sucesso que eu tive na minha cirurgia foi porque eu mudei realmente de vida. Né? Não é só a cirurgia que vai fazer esse milagre, né? Então, assim, é muito importante que a gente realmente mude o estilo de vida. Você saiba o que vai acontecer pós-cirurgia. Exatamente. Né? E você se planeje para isso. Isso, exatamente. Inclusive, a alimentação correta, que vai fazer com que a gente não tenha nenhuma deficiência de nutriente, né? Que é o que pode acontecer com algumas pessoas. E o reganho de peso futuro, porque o que vai evitar é a mudança realmente de estilo de vida. Eu pergunto a você, o fato de você ser nutricionista ajudou muito na decisão de fazer a bariátrica? Ajudou no meu processo todo, eu acredito. No processo todo? Acredito, até no pós, porque eu já entendia qual seria a necessidade que eu teria que ter e a disciplina que eu teria que ter no pós para que eu mantivesse esse resultado. Bom, então vamos falar para quem está pensando em fazer ou não está pensando em fazer, mas tem esse problema. Me conta. Problema não. Tem gente que não faz bariátrica e vive maravilhosamente bem na vida. Sim, não é? Mas vamos lá. Vamos passar algumas recomendações sob a ótica da nutricionista. Da nutricionista, né? É importante que a gente entenda que existe uma equipe multidisciplinar, né, que vai acompanhar o paciente nesse processo inteiro, né? Tem um endócrino, né? Vai ter o médico gastro que realizará a cirurgia, vai ter o nutricionista que vai fazer a sua dieta todinha no pré-operatório e no pós-operatório, né? Vão ter todos os exames também para ver as comorbidades e como está a sua saúde, tanto antes como depois. E esse acompanhamento tem que ser feito depois também, até 1 ano, inclusive. A gente faz um acompanhamento bem regrado. E depois vai fazendo rotineiramente para não ter nenhuma desabsorção de nutriente, nenhuma deficiência, a saúde está sempre bem. E qualquer suplementação que a gente precisar fazer, né? E qualquer alteração na dieta e no ritmo de vida seja feito no pós. Agora me conta uma coisa, Lívia, no pré. Vamos falar do pré. Do pré. Ainda não aconteceu a bariátrica. Sim. Você está tomando decisão ou você tomou decisões. Que tipo de profissionais estão ao seu redor lhe ajudando a tomar uma decisão? Tá o médico que irá realizar a cirurgia, que seria o gastro, né? Ele vai te passar os exames e vai ver como está seu estômago e os outros órgãos do aparelho digestivo e qual é a indicação, se é ou não indicado a cirurgia bariátrica. Porque pode não ser. Pode não ser. Pode não ser. Tem as exigências para que seja Que tipo indicado. de exigência? Você tem que ter um IMC necessário. O que é o IMC? IMC é o índice de massa corporal. É um cálculo que é feito a partir do seu peso e da sua altura. Da sua altura. Que altura você tem? Eu tenho 1,70. 1,70 já está numa altura diferenciada, né? Ajuda. Se você tiver muito peso, né? Aí sim. Não vai fazer muita diferença, porque a gente vai ter que dividir o peso pela altura ao quadrado. Isso. Perfeito. E a partir de 35 do IMC, você pode com algumas comorbidades, né? E se você tiver mais de 40 de IMC, aí não são necessárias as comorbidades para que você realize a cirurgia. Mas quais são as comorbidades mais... No meu caso, eu tinha apneia do sono, né? Eu tinha também o problema também emocional desse reganho de peso, Sim, que também claro. conta como agravante. Problema circulatório, né? Problemas que estavam gerando problema no joelho, na coluna, devido à cirurgia, né? Devido ao aumento de peso, na verdade, né? Desculpa. E
vai ser feito também se tiver uma diabetes. No caso, não era o meu caso, mas se você tiver uma diabetes, uma resistência à insulina, também conta. Um problema cardíaco também conta. Então, vai ser visto a sua saúde como tá, para indicar ou não a cirurgia. Muito bem, então vamos passar lá para trás. O que foi que levou você a começar a pensar, o que foi que levou a você a um excesso de peso, em primeiro lugar? Sim. Eu tinha uma compulsão alimentar, né, que eu não conseguia controlar, e alguns problemas pessoais fizeram com que essa compulsão alimentar ficasse em crise. Fuga. Uma fuga, exatamente. E eu não queria mais isso nem para mim, não queria esse exemplo para minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e eu queria passar para elas o melhor exemplo de cuidado com a saúde, né? De alimentação correta e de estilo de vida saudável também. E acabava que a obesidade me deixava com dores articulares, dificuldade de realizar exercícios físicos. Tudo isso vai dificultando você ter uma vida saudável, né? Mas tudo também isso vai facilitando uma decisão. Com certeza. E o que levou você a chegar a essa decisão? O que foi? Foi a consulta médica? Foi exemplos que aconteciam? Foi a sua intelectualidade? O que foi? Foi eu querer dar um basta, primeiramente, nessa situação. As possibilidades que existiam, analisei, né? Existiam pessoas próximas a mim que realizaram a cirurgia e que eu vi que foi tranquilo o pós-operatório e a manutenção do peso, né? E a consulta com o médico, que ele me deixou muito tranquila de que iria dar tudo certo. Isso é realmente uma facilidade bastante... Uma necessidade no momento, era uma necessidade para minha saúde no momento, porque você estando com obesidade acaba sendo uma bomba relógio, né? Sem dúvida. Você pode não estar com os exames desregulados naquele momento, mas um dia... Perfeito. Acontece. Agora, qual foi o seu estado de espírito ao entrar para a bariátrica? Eu percebi que iria ter que mudar de vida. Então, assim, eu tive muita esperança de que isso me ajudaria. Certo. O que ajudou também a entrar. Exatamente. Eu percebi que isso me ajudaria a fazer exercício físico, que eu sempre amei esporte, eu sempre fui muito dos esportes na minha infância. Muito bom isso. E eu não estava conseguindo realizar por causa das dores articulares, né, devido ao sobrepeso. Então, eu acho que foi mais isso mesmo. Ou seja, você criou o espírito de fazer para poder prosseguir. Isso é que foi o interessante na vida. Foi um start para mudança de vida. Foi um start. Muito bem. Depois disso, depois que aconteceu a cirurgia, quanto tempo você demorou até readquirir a confiança? Eu comecei, logo depois, eu já comecei a caminhar, né? Caminhava todos os dias. E no decorrer do tempo que foi melhorando a alimentação, eu comecei a ter mais disciplina com relação à alimentação e fazer musculação. Aquela vontade de antes não existia mais. Não existia mais, porque eu comecei a ver os resultados e comecei a ter mais empolgação para alcançar as metas que eu tinha, né? Não só física, mas saúde mesmo, né? Claro, com certeza. E como eu trabalho com isso na nutrição, você quer ver, você sabe o quanto é importante ter saúde, o quanto a alimentação é importante para não ter doenças. E o seu exemplo para suas clientes? Com certeza, Deve ser fantástico. Com certeza. Muitas pessoas me procuram para saber como foi todo esse meu trajeto até agora, né? Pessoas que estão tentando fazer a cirurgia, pessoas que querem fazer, que têm medo, então depois também... É o famoso faça como eu faço. Exatamente. Você tem o exemplo para dar. Exatamente, é o que eu sempre falo, tem que mudar de vida, né? Tem que mudar de vida. O segredo é esse, é um start apenas da cirurgia. Você tem que... As pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, algumas delas, depois também tem que se submeter a cirurgias plásticas. Foi o seu caso, não? Não. Graças a Deus. Eu não precisei, porque assim, eu desde o começo malhei, fiz meus exercícios físicos. Não havia flacidez. Não existia, não houve flacidez, porque eu sempre me exercitei e cuidei da alimentação. Perfeito. Depois. Perfeito. Então isso ajudou muito. Ajudou muito. Muito bem. Aí, aquela atleta que existe dentro de você acordou. Exatamente. Depois da bariátrica. Sim. Me conta. Depois da bariátrica, eu fui evoluindo no esporte. Comecei pela academia e depois me apaixonei pela corrida, né? Começou querendo correr 5 quilômetros sem parar e hoje em dia foi evoluindo. Mas já começou correndo ou andando? Andando, né? Comecei caminhando. Aí eu queria passo a passo. Passo a passo, aos poucos. E eu entrei para uma equipe de corrida e comecei a me desenvolver na corrida. E hoje em dia eu faço meia maratona, estou me preparando para uma maratona e para uma ultramaratona no ano que vem.
Rapaz, agora me conta uma coisa, os seus companheiras e companheiros que hoje estão nessa meia maratona, por exemplo, eles veem o teu progresso físico. Sim. Né? Os que conheceram você, os que não conheceram, que você deve aproveitar para passar isso para diante, esses ensinamentos. Como é? Eles absorvem? Como é a história? Absorvem. Muitos se espelham, né? Também nessa mudança de vida, que percebem que precisam mudar. Tem muitas pessoas que estão nesse vai e volta de peso, né? E conversam comigo, veem a minha história através das redes sociais também e ajuda a dar esse estímulo de cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, esporte, né? A prática do esporte e de um regramento geral da vida, né? Como nutricionista, vamos lá. Eu fiz uma bariátrica, eu agora estou perfeito, não fiz não, mas vamos dizer que eu fiz, tá? Sim. Que tipo de alimentação eu devo ter a partir daí? Eu tenho muitas restrições, como é? A etapa pós-cirúrgica tem toda uma dieta necessária, mas depois de um certo tempo, a partir de 6 meses, 1 ano, você já começa a se alimentar de forma normal, só a quantidade que é menor, né? Só muda a quantidade? Não. O indicado é que a gente se coma melhor, claro, né? A gente vai evitar frituras, vai evitar alimentos que afetam a saúde do estômago, que causam estufamento, que causam algum desequilíbrio da flora bacteriana intestinal também. Tudo isso vai, ao máximo, ingerir frutas, legumes, verduras, bastante proteína também, né? O foco sempre é a proteína no começo, porque você come muito pouco, então você tem que manter... Para você ter mais proteína ou menos carboidrato, como é a história? Você aumenta, no começo você vai aumentar a ingestão da proteína para que você evite a perda de massa muscular, né? Tudo bem. Porque no começo existe uma perda de massa muscular. Não deve ser pequena. Não. Tem uma grande perda de massa muscular devido à dieta restritiva, né? Porque no começo você come... A ingestão é muito pequena de alimento, então o foco no começo é a ingestão de proteína. Sempre proteína saudável, né? Proteína magra, para que você também não ingira muito da gordura. Perfeito. Né? E um pouquinho menos de carboidrato, mas o carboidrato também tem que estar, porque ele é que vai te dar energia, né? Para realizar qualquer atividade. Exatamente. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio. É bem personalizado de acordo com cada pessoa. Agora, para quem fez a bariátrica, passou por esse sistema todo e é nutricionista, é uma grande recomendação para quem procura uma, né? Não é verdade? Eu passei por o que as pessoas que vão me procurar no meu consultório estão passando, né? Verdade. Ou vão passar. É verdade. Com certeza. Então, eu acho que esse exemplo, essa tua experiência, vamos chamar assim, que foi uma grande experiência, ela está aí mostrando, olha só, olha só, você diria, olhando para ela, que ela fez uma bariátrica? Claro que não. Não é, Lívia? Então, bom, então vamos voltar um pouquinho para os seus projetos em matéria de vamos correr. Vamos correr. E aí? Quais são as próximas? Esse ano ainda eu vou fazer uma prova de 10 quilômetros, mas a partir do ano que vem são as provas mais cumpridas, né? Digamos assim. Eu tenho uma maratona, que vai ser a minha primeira maratona, no meio do ano que vem. Onde? Vai ser lá em Porto Alegre. Já começou a andar por aí. E depois, antes, né, em maio, vai ter a Volta da Lagoa, que vai ser aqui em Alagoas, que vai ser 65 quilômetros, que é a ultramaratona. Muito bem, agora vamos pensar alto? Vamos? Aquela maratona lá aquela do fim de ano, você está pensando nela? Eu quero um dia fazer, sim. Vai fazer? Esse ano não, mas são ali? São 18. 18 quilômetros? 18 quilômetros. E a de Nova York, que é famosíssima? A de 42, né, que é a maratona. Quanto? 42 quilômetros é a maratona? É. Me conta, o que é que mais dói numa maratona? O que é? Me conta. A preparação é bem desgastante, né? O corredor sofre mais na preparação do que na prova. A prova é aquele momento de êxtase, de felicidade que está cumprindo o ciclo que realizou, né? O importante é
terminar, né? Eu começo esse preparo pro ano que vem, eu vou começar em dezembro, pra você ter uma noção. São 6 meses de preparo. Pra fazer a maratona no meio do ano. No meio do ano. É. No meio do ano. E a do fim do ano? A do fim do ano seria no meio do ano, né? Seria 6 meses de treinamento. A gente tem que ver você correndo lá no fim do ano. E com o exemplo, eu acho isso fantástico, porque você participar de uma maratona, sobretudo uma maratona importante, como é essa de Réveillon, isso. Não é? Ela é muito importante no Brasil, a de Nova York, e tem outras, Paris também, que é muito importante, não é? Poxa, isso é muito fantástico, porque você diz, olha, eu precisei fazer bariátrica, estou aqui numa maratona. Eu acho que isso é um grande exemplo que você dá para todo mundo que está nos ouvindo, não é? É o que eu sempre falo, a gente pode tudo. O que a gente quiser botar na meta, ter disciplina, só vai depender da gente, né? Então as pessoas têm que ter coragem, não achar que porque fez uma cirurgia, que vai comer com mais dificuldade, que vai ter algumas restrições, que você não pode. Você pode ir atrás dos seus objetivos e conquistar cada um deles. Agora eu quero saber o seguinte, as filhotas, elas contam a história da mãe. Elas adoram. Elas já disseram que eu tenho que levar elas na minha primeira maratona. Elas têm que estar lá pra subir, pra acabar comigo, me ver lá, passando pela linha de chegada. Quando eu consigo algum pódio, como eu fui em primeiro lugar feminino na COP, agora no mês de setembro, e elas estavam lá no pódio comigo, elas querem estar sempre junto. E tem maior orgulho. Você sente, depois de uma maratona dessas que você cumpre, você sente modificação no seu corpo, na sua energia? Sinto. Eu sinto que o ciclo faz todo, a gente tem uma disposição maior, né? Lógico que a gente tem um desgaste também. Existe uma perda de peso nesse treinamento, né? Às vezes uma perda de massa muscular que a gente vai recuperando tanto durante como pós esse ciclo de maratona ou meia maratona. Não é fácil, mas qual é o conselho que você deixa para todo mundo? Aqueles que sofrem de obesidade, que têm problemas parecidos ou não, até mais graves do que o seu. Sim. Eu deixo o conselho de que você corra atrás desse seu objetivo que você tem, não tenha medo, não tenha vergonha, você vai conseguir o que você quer, você pode conseguir o que você quer, ninguém vai te deixar sem conseguir isso, então vá atrás, se dedique, só depende de você, você consegue o que você quiser. Eu tenho certeza, olha gente, esse exemplo da Lívia Russo Duarte, filha da minha querida amiga Maria Luísa Duarte, é um exemplo a ser seguido, não é, Lívia? Eu acho que tem que ser seguido, tem que entender e seguir, mas é preciso a saúde entender. É muito importante. Não é todo mundo que tem a força de vontade de chegar até onde você chegou, não é? Então, eu agradeço muito a você por ter vindo ao programa. Se você quiser dizer mais alguma coisa, ainda pode aqui. Não? Então não pode. Ele disse que não pode. Mas bem. Também você disse tudo. Foi. Obrigado, Lívia. Obrigado. Obrigada a você. Ok, vamos até os nossos comerciais. Voltamos já. Lembrando do nosso querido Sebrae. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 000116. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Mexeu comigo, viu? O nosso terceiro convidado mexeu comigo. Porque mexeu num assunto que eu amo, um assunto que eu gosto, um assunto que eu sempre digo que é
o Brasil, tem a cara do Brasil, que é a agricultura. Se não houvesse agricultura, o Brasil não seria o que já é hoje. Imagine se essa agricultura fosse cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, porque é isso que nós precisamos. Eu estou recebendo aqui o ex-secretário de Agricultura no governo de Ronaldo Lessa, meu querido amigo Reinaldo Falcão, que é uma figura fantástica sobre esse aspecto. Sabe tudo de agricultura e continua sabendo. Ensinando e sabendo. Agora mesmo está chegando aí de um congresso que está acontecendo de agronomia, ele que é engenheiro agrônomo, Reinaldo Falcão. Que prazer recebê-lo, Reinaldo. Boa tarde, Geraldo. Prazer é nosso estar aqui com você novamente, nessa conversa maravilhosa. Nós vamos tratar especificamente de outro assunto, que vai vir no final, mas você tocou num ponto que é a minha vida. Eu sou engenheiro agrônomo. E você acha que eu ia deixar você fugir sem falar da sua vida? Que bom. Desde criança nasci no interior, né? Nasci lá em Água Branca, em Pariconha, convivendo com o campo, com a minha infância. E decidi a minha vida fazer agronomia. O mundo precisa de alimento, é um dos maiores problemas que nós temos hoje, é a falta de alimento e a fome, né? Aí desencadeando um processo de violência grande pelo mundo afora. Então, quanto mais a gente puder produzir com qualidade, sem veneno, sem agrotóxico, uma agricultura que não destrua o meio ambiente, uma produção com a tecnologia fantástica que nós temos hoje, mas que respeite o meio ambiente. É isso que eu ia lhe perguntar. O desrespeito ao meio ambiente, ele está muito grande? Olha, infelizmente não se cumpre muito a legislação existente. Nós já temos leis que garantem, se bem cumprida, preservar o nosso planeta. Isso é no mundo todo, mas especialmente no nosso Brasil, no nosso estado. Então nós precisamos, com o conhecimento que temos hoje, com a tecnologia e a ciência avançada no setor da agropecuária, nós estamos acabando de sair, como você falou agora, participando do 34º Congresso Brasileiro de Agronomia, que está acontecendo aqui em Maceió. Aqui em Maceió, lá no Centro de Convenções. A abertura foi ontem. Perfeito. Tivemos a presença do ex-ministro da Agricultura. Temos agora, até sexta-feira, vários técnicos especialistas no Brasil, no mundo, que trata da produção de alimento com tecnologia, com qualidade, os alunos, estudantes, enfim, uma população de mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 técnicos estão lá debatendo nesses dias lá no Centro de Convenções, na organização da Confederação Brasileira da Agronomia, a Confaiab e a Sociedade de Agrônomos de Alagoas. Então, precisamos, mais do que nunca, debater esse tema, discutir esse tema, para ver se a gente consegue acabar com a fome, mas acabar com a fome produzindo um alimento de qualidade, não simplesmente produzir para exportação. Para produzir, não. Não, produzir para exportação, para poder o Brasil ter uma divisa comercial e tal. Se a gente não resolve a fome do nosso povo, as pessoas que estão aí na rua, na periferia, precisando de alimento, precisamos olhar para esse povo com mais atenção, produzindo com qualidade, respeitando as nossas belas matas e as áreas que nós ainda temos, a Mata Atlântica, nós perdemos muito. Agora a nossa caatinga está sendo destruída, por exemplo. Acabei de vir a semana passada, inclusive o governador Ronaldo Lessa esteve conosco lá no Sertão, na cidade de Elmiro Gouveia, quando o Ministério do Meio Ambiente, a SEMAR, o Jutsu hoje é o secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado, onde está se debatendo uma questão clara, que nosso próprio estado de Alagoas, no Sertão, já temos área desertificada, por a falta de uma assistência técnica que tenha realmente um olhar voltado para esse O que é um absurdo. Um absurdo. Ainda mais no local como Alagoas. Hoje, exatamente, no mundo de hoje. Mas é um problema nos 11 estados que está se discutindo essa questão no Nordeste. Você vai ter aí a conferência a COP30. A COP30 lá no Pará até o final do ano, mas precisamos olhar para o Nordeste, precisamos olhar para o Sertão. Sem dúvida alguma. A nossa Caatinga, que é o maior bioma que nós temos, e precisamos cuidar dela com muito carinho. Agora, Reinaldo, veja bem, esse é um problema muito sério. Antigamente, e eu estou falando de antigamente mesmo, se dizia que o Brasil era um país essencialmente agrícola. Você deve se lembrar bem disso, né? A gente não entrava na industrialização, a gente só entrou depois da gestão de Juscelino Kubitschek, por aí vem, que é necessário. Nós não podemos deixar de lado isso. Mas a agricultura sempre foi a nossa base, a base do país. Não é? E aí eu pergunto a você, o que é
preciso ser feito para que a gente não perca essa base? Muito pelo contrário. Olha, primeiro passo é registrar que nós temos uma das principais empresas de pesquisa agropecuária do mundo, a nossa Embrapa. A Embrapa, sem dúvida. Técnicos de qualidade, que precisa ser olhada com muito mais carinho, com muito mais respeito, para que a gente possa ter essa tecnologia aplicada no nosso país, no país tropical, em todas as regiões. Temos regiões totalmente diferentes, com cada região tem um tipo de solo diferente, o clima diferente, é no Amazonas, é na região sul, é no Nordeste, é no Centro-Oeste, é no Sudeste. Cada região tem uma adaptação, uma aptidão adequada. Benefício. É um benefício, é maravilhoso. O mundo, nós somos privilegiados, porque o mundo não tem. Nós temos no nosso país essa diversidade que produzimos, que vamos conseguir com isso ser hoje, como se diz no passado, continuar sendo um grande produtor de alimento para o mundo. Agora precisamos produzir com qualidade, usando essa tecnologia, respeitando o solo, preservando a natureza, não aplicando indiscriminadamente produtos químicos que venham destruir a natureza e botar na nossa mesa alimento que mata as pessoas e não alimenta. Então esse é um grande desafio que nós temos. Aí eu abro um parênteses para perguntar a você, qual seria o caminho para evitar que isso acontecesse? Qual seria o grande caminho? Olha, você ter a aplicação dessa tecnologia de forma adequada, capacitando nossos engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas e profissionais da área veterinários, todos do setor agropecuário, prestando assistência técnica ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. A gente chama pequeno, médio e grande o tamanho da propriedade. O produtor precisa ser valorizado em todos os níveis. Ele é grande de qualquer forma. Não tenha dúvida. Tanto na área pequena como na média, cada um presta um serviço à sociedade. É verdade. A agricultura familiar, na sua maioria, produz alimento para a nossa mesa, não para exportação. E para a mesa dele, o que facilita muito. Lógico. Hoje o mundo está exigindo produtos cada vez mais saudáveis. Isso é bom. Que a gente possa... A Embrapa tem fiscalizado isso no sentido de não é parte fiscalizar da Embrapa fiscalizar a produção, a tecnologia realmente tem. Diretamente tem trabalhado isso de uma forma muito importante para que o país cresça cada vez mais de setor. O que nós precisamos hoje é que cada governo estadual, governo federal, coloque à disposição, principalmente dos pequenos produtores, porque os grandes já têm condições de ter um profissional sem dúvida habilitado para fazer esse trabalho, é assistência técnica. Perfeito. Em qualidade e com quantidade adequada para que ele seja orientado a preservar o meio ambiente, preservar a sua terra, que é o patrimônio que ele tem para produzir, gerar renda para ele, divisa para o Brasil e ajudar a acabar com a fome. Com isso você estaria fazendo um aconselhamento para uma proliferação maior de cooperativas? De pequenos produtores? O cooperativismo é necessário em todos os níveis. Com certeza. Tanto na parte de produção, como você, por exemplo, um produtor pequeno, é impossível ele comprar um equipamento para trabalhar um trator. Mas se ele tiver uma cooperativa, a cooperativa pode comprar aquele trator e prestar o serviço para aquela comunidade. A venda da produção também da mesma forma. Através do cooperativismo, você pode barganhar um preço melhor. Com certeza. Você produz aqui 5 sacos de feijão, 5 sacos de milho. Se eu for botar para vender esses 5 sacos, o cara vai me querer comprar de graça. Mas se eu juntar 5 de cada 50 ou 70 cooperados, você tem um volume maior de produção. É totalmente diferente. E vai você botar no mercado por um preço, entendeu? Você criar uma estrutura de armazenamento, de transporte, que beneficia a todos. Ao produtor, ao setor da cooperativa, que vai permitir ter uma gestão de qualidade com a possibilidade de melhor armazenamento, melhor transporte e entrega no mercado. E na sua visão, você acha que o sistema cooperativo agro está crescendo no estado de Alagoas? Olha, em Alagoas nós temos um exemplo claro que é Pindorama, né? Pindorama, mas é um exemplo isolado. É um exemplo específico, que pode ser, hoje ele é tido no Nordeste, no país como um todo, como um modelo. Sim, sem dúvida. Premiado. Por que não a gente usar da melhor forma possível, como uma escola, né? Com certeza o Clécio, nosso amigo, falo aqui com maior tranquilidade, aberto a ser um fomentador desse processo. É verdade. Não há dúvida disso. Então cabe às organizações que já existem também, tem várias outras cooperativas pequenas pelo estado afora se organizando e trabalhando, o próprio estado, dentro da sua política, já trabalhando
a possibilidade de fortalecimento da questão do cooperativismo. Mas, veja o seguinte, não é ainda uma cultura do nordestino, do sertanejo. No Rio Grande do Sul, essa cultura existe porque veio de fora. Perfeito. Os imigrantes, quando vieram da Itália, eles já tinham o hábito de trabalhar em cooperativas e continuam trabalhando e têm esse resultado. O pessoal do vinho, o pessoal do frango e tal. Nós precisamos ter esse hábito. Agora precisa ter um estímulo maior. Com certeza. Do Estado, tem que ter um estímulo. Agora, o que eu mais coloco nesse segmento é a necessidade de uma assistência técnica extremamente em quantidade e em qualidade à disposição desse agricultor. Tanto o agricultor que trabalha com pequenas áreas, como o agricultor que trabalha com médias áreas. O grande nós já falamos, ele tem a possibilidade de ter todos esses profissionais à sua disposição. O pequeno é que precisa de assistência maior. O pequeno precisa, ele precisa urgente. Porque senão, por exemplo, nós temos em Alagoas, você diz, mas falta água no sertão. Nós temos no sertão bastante água. Você tem o Rio São Francisco ali, você tem o Canal do Sertão que já está chegando, meu amigo, próximo a Arapiraca. Eu me bato com essa questão do Canal do Sertão. Cadê o projeto às margens do Canal do Sertão? Tem muita gente, moradores, eu conheço bastante isso, vivo lá, nessa área, sempre. Muita gente fica feliz da vida quando o canal começa a se aproximar da sua área. Exatamente. Aí, de forma involuntária, pelo desejo, tem o solo, ali a sua exposição. Tem o sol o ano todo e agora a água. Uma semente de qualidade ele vai produzir. Agora, mas cadê a logística dessa água? Técnica. É isso. Se ele não tem um profissional que diga a ele que ele precisa usar na hora tal, da quantidade tal, para o tipo de planta tal, ele vai salinizar rapidamente aquela área e vai perder, vai desertificar. Então, aí entra a Emater. Aí entra toda a ciência técnica do Estado, Embrapa, precisa de profissionais. Isso nós precisamos muito. Alagoas ainda precisa, as prefeituras, nos municípios, cada prefeitura precisa ter uma Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, estruturada para prestar esse serviço. E nós temos aí a universidade formando profissionais na área da engenharia agronômica e na veterinária, zootecnistas, o Estado formando, que fique à disposição dessa população para produzir. Que bom que a Alagoas está recebendo hoje o 34º. Exatamente. Né? Isso, o debate está grande lá. Essa questão que você está trazendo aqui para a mesa é o que está se debatendo, porque precisa, urgente, produzir para o Brasil continuar tendo na agricultura uma grande divisa de recursos, mas precisa também produzir melhor. Agora, o importante é o seguinte, além da tecnologia que tenha que ser aplicada aqui, existe um negócio chamado logística. E a logística me parece que ainda não está devidamente completada. O processo do feno, o processo do armazenamento, o processo do transporte, o processo da comercialização, sabendo qual é a hora melhor para produzir, melhor para vender, para poder você ter uma divisa melhor para quem está vendendo e para o produtor que está produzindo. E para nós que estamos recebendo. O meu amigo Reinaldo Falcão, que eu acabei de explorar no setor agro, ele veio aqui para lançar um livro. Vai lançar um livro na Bienal. Olha, e não é agro. Nós viemos aqui, Geraldo, com um prazer muito grande trazer o resultado de um trabalho que foi feito na Associação dos Municípios do Alagoano em 1995. Por exemplo, o Ronaldo eleito, prefeito de Maceió, um desafio enorme para administrar essa cidade naquela ocasião. E foi procurado, eu estava fazendo parte da administração também, da prefeitura, cuidando do lixo na época da Cobel, né? E naquela ocasião ele foi procurado por um grupo de prefeitos, colegas, que estavam à frente da Associação dos Municípios Alagoanos, da AMA. Então, estava próximo da nova eleição. O Luiz Filho, prefeito de Cajueiro, na época era o prefeito. Aí tinha a Angélica, tinha o Fleuber, tinha o Rafael, tinha o João de Coruripe. Então tinha um grupo de prefeitos que estavam discutindo. O Marcelo, que infelizmente, de forma trágica, faleceu há poucos dias de Quebrangulo, encontrar um... Marcelo Lima. Marcelo Lima, um amigão grande. A gente tinha naquele momento uma discussão interna para a nova gestão da AMA, que estava capengando, porque o Estado vivia num momento extremamente crítico, você sabe, da época,
E havia alguns problemas ligados aos municípios. Tudo acontece no município, claro, você sabe disso. Claro. O prefeito está na frente do seu eleitor, da sua população, diariamente. São 24 horas por dia. Exatamente. A gente já foi prefeito, já viveu esse processo. Então, o que é que a gente precisa ter? É o seguinte, uma gestão na AMA, naquele momento, que permitisse reorganizar o processo e foram buscar para sentar à mesa o Ronaldo Lessa, prefeito de Maceió. Ronaldo, com um desafio enorme, que era administrar Maceió naquela situação, não fugiu ao processo e disse, olha, se vocês formarem um grupo, uma diretoria, nós estamos juntos. Perfeito. E me convidou para ser o secretário executivo da AMA na época. Então, nós fomos para a AMA com alguns objetivos muito claros. Era reestruturar a AMA com o apoio desse grupo, fazer uma divisão do Estado para que a gente discutisse regionalmente, criando coordenadorias regionais em todo o Estado, as questões locais com cada prefeito de cada região, discutir internamente a criação de 3 setores importantes para o funcionamento da AMA, setor tributário, setor jurídico, setor de comunicação. Então foi buscar o Paulo Lobo, todos conhecem, né, professor da UFAL, foi buscar o Flávio Gomes de Barro, na área de comunicação, foi buscar o Rivadavia, que Deus tenha no bom lugar, da parte tributária para criar esse processo. Então, reestruturamos a AMA, montamos uma estrutura física que permitiu a gente trabalhar e o Ronaldo foi correr nessa discussão interna como sair do problema que o Estado vivia. Um principal problema na época era a falta de transferência do Estado do ICMS para os municípios. Perfeito. O município tem, na sua maioria, depende do FPM e do ICMS. Então, o ICMS era um dos problemas sérios para o município. Então, como entrar na Secretaria da Fazenda para saber verdadeiramente? Então, o governo dizia que repassava, o nosso tributário dizia que não tinha. Com problema de tempo. Vamos então, apresentar o livro. Vamos resumir rápido. Então, foi feito esse livro. Esse livro chama-se Uma História de União e Resistência Municipalista. Olha que beleza. Isso é história, gente. A gente viveu a experiência, eu e o nosso Antônio Torres, né, jornalista, você conhece. Perfeito. Na AMOS, o Armando nos ajudou nesse processo e escrevemos essa história, onde mostra claramente que a AMA reestruturou, quebrou essa barreira do Estado, mostrando que não era verdade a sonegação, não era verdade que o município não recebia, o município não recebia porque o Estado sonegava o repasse do ICMS. Vem a questão, na época, a violência com os municípios, a morte do prefeito de Itapera na época, aí o Ronaldo encarou toda essa problemática junto com essa equipe e tudo isso está colocado de forma clara. Você vai lançar o livro na Bienal? Vai ser lançado na AMA segunda-feira, agora, pronto. Às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã na AMA. Também, mas agora a primeira mão será na AMA. Muito bem. Uma história de união e resistência municipalista. O presidente da AMA, Marcelo, já abriu o espaço. Minhas desculpas, porque eu me entusiasmei com a agricultura e deixei o livro para o final. Sem problema, Geraldo. Ok? Aqui na sua casa, muito obrigado por você ter vindo. Agora eu lhe convido para assistir um vídeo aqui conosco do Sebrae. Vamos lá? Sem problema. Vamos lá. Você sabe quais impostos sua empresa realmente precisa pagar? Ou só fica aí esperando pelo seu contador? Eu sou Mirna Pessoa e sou colaboradora do Sebrae Alagoas. Eu sou mulher branca, de cabelo mediano, estou aqui no cenário com uma estante cheia de livros atrás de mim. E sobre a nossa pergunta lá inicial de quais impostos você deve pagar, vamos à resposta objetivamente. Depende do seu regime tributário. Isso porque a maioria das empresas começam pelo Simples Nacional, que reúne até 8 tributos em um único boleto, mas na prática nem sempre o Simples é o mais barato. Tem também o lucro presumido e o lucro real, que cobram IR, CSLL, PIS, COFINS, ICMS ou ISS separados. E sabe qual é o pior erro? É estar no regime errado e pagar impostos a mais sem saber. Então, converse com um contador de confiança e faça simulações. E aqui no Sebrae a gente tem contador esperando por você, viu?
de graça. O enquadramento errado custa caro e pode até gerar dívida com a Receita. Então, você quer saber qual regime é melhor para o seu negócio? Comenta aqui e chama a gente para conversar no 0800 570 0800. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com um amigo e se inscreva no nosso canal para não perder nada. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Obrigada por escolher o canal do Sebrae Alagoas e ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Tá vendo? Pois é o Sebrae, gente, é o Sebrae. Vamos lá. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. E até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?